quanto o contexto que a sua empresa está inserida, quanto o contexto que a sua equipe de vendas está inserida, tem impactado a tua estratégia. Quando você vai traçar uma estratégia, ou quando você vai fazer ajustes numa estratégia comercial, é muito importante você considerar, claro, o contexto, a realidade dos fatos, o que está acontecendo, a região onde vocês estão atuando. Um ponto muito importante a considerar é: será que a estratégia que nós temos utilizado, a estratégia que nós definimos para nós, tem nos levado ao resultado que planejamos alcançar? Quer dizer, quais são os ajustes que precisamos fazer no meio do caminho? Quais são os ajustes, quais são as observações que nós temos que fazer sobre a estratégia que estamos usando para que a gente possa chegar no resultado que nós queremos, que nós almejamos? Eu vou compartilhar com vocês agora uma pequena matéria que saiu na revista Isto é Dinheiro, mostrando como é que o Airbnb observou o contexto, a realidade dos fatos e como é que isso impactou na maneira com que eles estão estrategiando no mercado que eles estão inseridos. Vou compartilhar agora a minha tela para que vocês possam perceber como é que o contexto deles impactou na estratégia deles. Nessa matéria, o Airbnb fez uma análise rápida sobre a atuação deles no pós-Covid. Olha só para você ver. E eles chegaram a 3 observações muito importantes que impactam na maneira, no como, no modus operandi deles atuarem agora, a gente espera, né, que do final para o pós-Covid, final da pandemia para o pós-Covid-19. Olha só. Primeira coisa, viajar localmente. Segundo o diretor, a pessoa comum vai relutar para colocar os pés e os pulmões em aviões num futuro próximo, o que fará aumentar muito o interesse por viagens domésticas, ou seja, viajar localmente. Então, quando ele faz essa análise, eu comecei a entender o porquê, por exemplo, que eu que estou cadastrado lá no Airbnb, comecei a receber muitas informações sobre, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, aqui no entorno de Belo Horizonte, nós temos aqui regiões muito bonitas, e com pousadas, e com, sabe, pequenos hotéis, hotel fazenda, então você tem a possibilidade de viajar próximo. Olha que interessante, quer dizer, então faz sentido. No momento que eles concluem isso, o que eles fazem? Eles agem sobre essa conclusão. Segundo ponto, opções acessíveis. Segundo o diretor do Airbnb, as pessoas ficaram muito tempo em casa e vão querer sair. Mas a questão do volume de dinheiro para investir nisso vai pesar. A pandemia trouxe um senso de que é preciso pensar mais em situações de escassez. E aí ele começa a entender o seguinte: bom, viajar localmente, combinado com opções acessíveis, olha isso que interessante, eu começo a chamar a atenção desse público. Terceiro ponto, priorizar a limpeza e espaços privados. E aí ele comenta assim: diga que cuidaram muito bem do lugar em que eu vou dormir e comer. É óbvio que sempre tem que ter limpeza, sempre tem que estar muito bem higienizado. Agora, em se tratando de um mercado que está vivendo a situação da pandemia, eles querem dobrar essa atenção, né? Priorizar cada vez mais limpeza e espaço privado. Então, quando ele analisa o contexto dele, percebe que, estudando o comportamento das pessoas, ele está percebendo que as pessoas vão se indispor a ir para muito longe, vão buscar locais mais próximos, para evitar, por exemplo, o avião, para evitar que tenha uma exposição maior para um contato, né, infelizmente, correr o risco de ser contaminado. Então, viajar localmente, opções acessíveis e priorizar limpezas e espaços privados, quando ele observa tudo isso, ele fala: bom, agora a gente vai agir considerando isso. O ponto que eu quero chegar com você é: quais são as mudanças de comportamento dos clientes do seu segmento que você está observando e que estão impactando diretamente a estratégia e a atuação da equipe de vendas da sua empresa. Grande abraço, vamos que vamos, pois a venda não pode parar.